O jornalista e escritor Humberto Werneck vai comandar uma das mesas mais requisitadas da Flip, a da escritora Isabel Allende. Ele acaba de publicar um livro de crônicas, O Espalhador de Passarinhos e Outras Crônicas, depois de ter lançado o engraçadíssimo O Pai dos Burros, com todos os clichês, as coisas que a gente repete sem pensar, os adjetivos da língua brasileira, e também esteve falando na Flip, 2 anos atrás, sobre a vida de Jaime Ovalle, cuja biografia está no livro publicado pela COSAC, no livro dele, O Santo Sujo. Bom, Humberto, não te falta experiência como escritor e também como jornalista para entrevistar essa que é uma das maiores estrelas da Flip. Você, inclusive, já teve com ela em São Francisco, em Sausalito, para uma grande entrevista 10 anos atrás para Playboy. Eu não vejo a hora de voltar a conversar com ela. Eu estive com ela em 99, lá em Sausalito, onde ela mora, na Califórnia, e o que eu posso dizer é que vai estar na Flip uma das pessoas mais interessantes que eu já conheci, assim, como personagem, como escritora. Eu acho que as pessoas vão ficar tão fascinadas por ela quanto eu fiquei nesse nosso encontro. Então, ela agrada principalmente o público feminino, né? Tem aquela Casa dos Espíritos que até passou para filme, muitos dos livros dela são verdadeiros blockbusters, né? Estão virando filme. Qual o interesse da obra de Isabel Allende? É a ficção dela que é mais interessante? São os livros autobiográficos? É a própria vida dela, Humberto? Eu queria que você falasse um pouco da obra dela. Olha, Isabel Allende é um caso bastante raro de escritora ou escritor que é tão interessante quanto sua obra. Ela trabalha com uma imaginação muito grande, mas na verdade ela nem precisaria disso, porque a vida de Isabel Allende já é um romance. Tudo na vida dela é uma coisa diferente, é uma coisa poética, é uma coisa inusitada. A biografia dela já fascinaria qualquer um. Eu não acho que é só o público feminino, não. Ela é uma escritora feminina, feminista, de um feminismo, aliás, muito particular, muito engraçada, muito divertida e muito provocativa, né? E eu já encontrei centenas de homens absolutamente maravilhados com o que ela escreve. Pessoalmente, eu chamo atenção para a obra dela de não ficção, que ela tem uma demonstração de que ela nem precisaria usar a imaginação, fazendo romances e contos, porque a vida, como eu disse, já daria, né? Vamos dar o exemplo, então, de que livros? Olha, Paula, que é um livro que conta uma história terrível, que foi a doença da filha dela, doença e morte, né? Ficou doente durante 1 ano e morreu. Mas entremeado com isso, ela conta bastante a vida dela. Ela, que é uma Allende, prima em 2º grau do Salvador Allende, com quem ela conviveu. Só isso aí já daria um livro, não é? O pai dela, que foi um personagem absolutamente capital na vida dela, foi um homem que abandonou a família com... Ela tinha o quê? 6 anos, 3 anos, não me lembro. Muito novinha. A mãe é uma figura fantástica, né? Ela viveu o golpe, que depois o primo dela, o Salvador Allende, ela se exilou na Venezuela. Ela teve vários casos de amor, mesmo durante o casamento. E em 87, passando pelos Estados Unidos para divulgar um livro, ela veio a conhecer um cara, que é o Willie, que é o atual marido dela, e lá vive até hoje. É uma vida muito curiosa, uma vida muito rica, né? Então, em Paula, ela conta bastante disso. Tem um livro mais recente que se chama Meu País Inventado, que é o livro dela sobre a pátria, sobre o Chile, né, em que ela escarafuncha um pouco a alma do Chile, dos chilenos, e conta muitas histórias da vida dela. Tem um outro livro de não ficção que eu acho absolutamente delicioso, que se chama Afrodite, em que ela mistura um pouco as questões do prazer da mesa e da cama, né? É, aliás, muito gozado, porque quando ela estava escrevendo isso, ela começou a coletar umas receitas afrodisíacas. Então ela telefonou para a mãe: ô mãe, eu estou fazendo um livro aqui, precisava de umas receitas afrodisíacas. Afro o quê, minha filha? E ela é gozada, a mãe dela é gozada também, sabe? E ela é uma espoletinha, uma mulherzinha pequena, mulherzinha aí carinhosa, no sentido carinhoso, né? Mas também diminutivo, porque ela
ela mede 1,5 m, mas você, em presença dela, você acha que ela tem 1,90 m, porque ela é empinadinha, sabe, muito espirituosa, muito cáustica. Você conheceu ela pessoalmente, passou alguns dias, né, quando foi fazer essa entrevista para Playboy. Ela parece muito supersticiosa pelas coisas que ela fala. Por exemplo, ela acredita, ela sempre escreve no dia 8 de janeiro, porque foi quando ela escreveu a primeira carta para o avô dela e que deslanchou A Casa dos Espíritos, né, que foi esse grande best-seller. 11 de setembro, que é 11 de setembro a queda das torres, 11 de setembro que começa a Revolução no Chile. Você sentiu isso nela, essa coisa da superstição? Senti, ela tem essa coisa um pouco esotérica, um pouco mística, né? Ela, para escrever, tem esse ritual de começar os livros dela. Não sei, aliás, se ela mantém isso, mas até algum tempo atrás, todo o livro dela era principiado num dia 8 de janeiro, em que ela se fechava no escritório dela, que é uma velha casa em Sausalito, que ela conta que aquilo já foi um bordel, já foi uma igreja, já foi uma fábrica de biscoito e de chocolate, e conserva os odores dessas três coisas aí, né? Então ela se fecha, acende uma vela e fica ali recolhida, como quem espera uma chama, né? E alguma coisa ela faz nesse dia e começa os livros assim.